que abre um pouquinho mais a tela. Tinha um jeito aí. E- Então, estamos iniciando a gravação da terceira aula da Luciana, que é especialista em bioinformática estrutural. E uma das coisas mais top em bioinformática estrutural que a gente usa para coronavírus e tal é o docking, né? Então, vocês vão aprender na aula de hoje e vão fazer, né, Lu? Vai daí, Lu. Tá maior, Miguel, a apresentação? Não, mas está dando para ler. Tá para ler? Eu Tá. coloquei aqui no Agora melhorou. melhor, né? Então tá. Vamos Bom, lá. gente, então vamos para a nossa aula 3 de bioinformática estrutural, né? A gente falou um pouquinho de estruturas experimentalmente resolvidas, isso entra em bioinformática estrutural. Depois a gente falou um pouco das predições computacionais, né, estrutural, e agora a gente vai falar um pouco mais de docking, né, uma outra parte da modelagem molecular, tá? Então, o que a gente já falou da parte toda de bioinformática estrutural, e agora a gente vai falar mais, já começamos na aula passada, e agora a gente vai falar um pouco mais da modelagem, né? A modelagem, lembrando que são as técnicas computacionais utilizadas para simular o comportamento das moléculas e sistemas moleculares, tá? A predição teórica de estruturas, ela também entra na modelagem molecular, tá? É como se fosse um início. Se a gente não tiver a estrutura experimentalmente resolvida, a gente vai fazer ela por forma de modelagem computacional. Então, entra na modelagem molecular. A gente tem o docking, que é o que a gente vai estar falando hoje, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o docking e a nossa prática é sobre o docking. A gente também tem dentro da modelagem molecular dinâmica molecular e os métodos quânticos, tá? Eles entram nessa parte de informática estrutural. Eu não vou falar nem de dinâmica, nem de métodos quânticos. Vou falar rapidamente de dinâmica, na verdade. Eu tenho alguns slides de dinâmica e alguns métodos de dinâmica avançado, mas métodos quânticos eu não vou falar. Porém, são métodos muito importantes que a gente tem na modelagem molecular, tá? Um pouco mais complicado, mas não deixa de ser importante. Então, a modelagem molecular, a gente utiliza, né, e ela contribui para o processo, né, que a gente tem em relação às estruturas, porque a gente está trabalhando no nível atomístico, tá? Quando a gente trabalha com modelagem molecular, quando a gente faz um modelo da estrutura, quando a gente faz um docking, uma dinâmica molecular, a gente está trabalhando com átomos, tá? Então a gente vê o nível ali atomístico para as nossas simulações, para os nossos sistemas. E com isso a gente tem uma contribuição muito interessante no entendimento dos processos, tá? Como reconhecimento molecular, o desenho racional de fármacos, que a gente vai estar falando mais desses dois nessa aula, a estabilidade de macromoléculas, que vem da parte mais da dinâmica, e mudanças conformacionais também, que vem mais da parte da dinâmica. Então, quando a gente está trabalhando com átomos, a gente consegue tentar entender um pouco mais os processos que acontecem em relação às moléculas, às macromoléculas, tá? Bom, nesse começo e no nosso tutorial de hoje, né, na aula prática de hoje, a gente vai estar falando mais do reconhecimento molecular, tá? E um pouquinho do desenho racional de fármacos, porque está muito atrelado com a parte do docking molecular. E o que é o reconhecimento molecular? Ele vai se referir às interações que ocorrem entre duas ou mais moléculas e como elas se reconhecem entre si. Então, no caso, a gente vai ter um reconhecimento que pode ser químico e geométrico. Quando a gente fala um reconhecimento químico, a gente está falando das interações. O que interage quando tem uma molécula se aproximando da outra. E o geométrico, porque existe um possível encaixe para essas moléculas, né, entre essas duas moléculas. Bom, então o que investigar o reconhecimento ele vai contribuir, tá? Quando a gente trabalha essa parte do reconhecimento molecular, a gente pode ter uma predição de ligantes, ou seja, quais são as moléculas menores ou outro tipo de moléculas que se encaixam em outras moléculas. Identificação de alvos também pode ser feita. Às vezes a gente tem experimentos que são feitos em células, a gente não vai saber quem é o alvo que ela está atuando, e através do reconhecimento molecular computacional, a gente pode estar tentando inferir qual é o alvo para aquele nosso ligante, para aquela nossa molécula.
Descoberta de compostos líderes também, a gente às vezes encontra um composto, e desse composto a gente pode fazer modificações nele para encontrar mais compostos, tá? Então a gente pega de um composto ou de um arcabouço de um composto e a gente vai estar mudando ele para tentar encontrar mais compostos. E a predição de complexos de proteína ligante em si, que é o que a gente vai estar falando em atracamento molecular. Tá? Então, o que é a predição dos complexos de proteína ligante? A ideia aqui é o desenvolvimento de moléculas moduladoras de atividade de uma proteína-alvo. Então, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem uma molécula ativa e, no caso, a gente quer encontrar uma outra molécula que se encaixa a essa molécula e torna ela inativa, tá? Então, essa forma de molécula 1 com molécula 2 é a predição do complexo proteína ligante, tá? O ligante aqui, a gente vai estar vendo que não necessariamente é uma molécula pequena, pode ser qualquer qualquer outro tipo de macromolécula também, tá? Então, essa ligação ou esse encaixe entre essas duas moléculas, ela pode ser simulada, isso acontece, né, na vida real, mas ela pode ser simulada através das nossas técnicas computacionais, como o atracamento molecular ou como a gente chama de docking, em inglês. Então, esse método é um método computacional que utilizado para predizer, então, a orientação preferencial de uma molécula em relação à segunda, a qual se pretende ligar, formando um possível complexo químico estável. Então, aqui a gente tem 3 tipos, né, de atracamento molecular, né, de possíveis encaixes. Então, a gente pode ter uma proteína com uma proteína e ela se encaixar dessa maneira. A gente pode ter uma proteína e um inibidor, que seria uma molécula menor, né, ele se encaixa aqui. E a gente pode ter uma proteína, um substrato se encaixando aqui. Mas a gente também pode ter uma proteína com DNA, RNA, um RNA com inibidor. Tudo isso pode ser predito através de técnicas computacionais, tá? Lembrando sempre que a gente fala de predição, isso nunca a gente vai saber se realmente é dessa maneira, sem fazer experimentos. Mas, com o computacional, a gente consegue agilizar um pouco e entender um pouco o que está acontecendo ali no meio. O atracamento molecular, né, que a gente já entra nele, ele tem níveis, né? Como que a gente pode estar fazendo esse atracamento, esse docking, né? Então, a primeira coisa e o mais básico do docking é fazer o que a gente chama de docking rígido, tá? Então, a gente vai ter o receptor rígido e o ligante rígido. É como se fosse esse brinquedinho que a gente tem aqui de madeira, né? Onde é que você tem um encaixe certinho. Então, a gente não vai ter nada se mexendo aqui, a não ser nada se mexendo aqui, é apenas um encaixe entre elas, né? Então, a primeira vertente do docking, ele vem da ideia do modelo chave e fechadura, ou seja, você vai ter um receptor numa conformação, você vai ter um ligante numa conformação complementar e ele vai se encaixar direitinho ali, tá? Então, o docking começa dessa maneira. Hoje em dia a gente tem dockings diferenciados, mas quando se começou a fazer o docking, a gente pensava mais no modelo chave e fechadura, tá? Mas hoje em dia a gente utiliza, né, um nível um pouco mais alto de docking, onde a gente deixa o receptor rígido e o ligante flexível. Então aqui tem um exemplo onde a gente escolhe uma região para fazer, né? Aqui tem o que a gente chama de grid, que é uma caixa, onde que vai fazer o docking, e o ligante a gente deixa ele flexível, ou seja, o ligante ele vai mudar orientação e conformação dentro dessa caixa. Então, ele vai tentar ali dentro daquela região encaixar esse ligante da melhor maneira possível. Então, o receptor ele não se mexe, o ligante vai se mexer. A gente tem mais um nível de flexibilidade do docking, que seria o receptor parcialmente flexível e o ligante flexível, tá? Então, a gente consegue fazer isso também de maneira muito fácil. O ligante, o que mexe no ligante aqui? São nossos ângulos, né? A gente tem os graus de liberdade aqui em relação aos ângulos, eles vão estar mexendo ali. E a gente faz isso também com as cadeias laterais de alguns aminoácidos do nosso receptor. Então, a gente escolhe alguns aminoácidos ali para ser flexível, e aí a gente vai estar mudando aqui os ângulos dessa cadeia lateral desses resíduos. Então, muda o ligante, muda o ângulo do resíduo também. Muda o resíduo, muda o ângulo do ligante. E aí a gente vai estar tentando encaixar de uma maneira semi-flexível, tanto o receptor quanto o ligante. Obviamente, gente,
Quando você começa a fazer mais flexibilidade no seu sistema, mais tempo computacional vai levar. Mais tempo você vai estar precisando aumentar o tempo computacional para conseguir um resultado. Tá? Porque cada um deles vai mudar, a gente precisa de mais tempo, mais amostragem para ficar mudando. Tá? Então, isso tem um custo. Quando a gente utiliza só o ligante flexível, a gente deixa toda a nossa amostragem no ligante. Então, a gente vai amostrar conformações do ligante. Quando a gente coloca os dois flexíveis, parcialmente flexíveis, a gente tem que aumentar um pouco mais a amostragem para tentar amostrar modos diferentes de ligação entre os dois. Um último nível para o docking, então, seria o receptor flexível e o ligante flexível também, tá? Existem técnicas que utilizam do que a gente chama aqui chamado de ensemble docking, onde a gente tem várias conformações do receptor. Isso aí pode vir de uma dinâmica, ou pode vir até mesmo do PDB, né? Lembra que no PDB a gente tem uma proteína, né? A mesma proteína com várias estruturas, né? Vários modelos daquela estrutura lá. Então a gente pode pegar essas várias estruturas, né? Fazer toda a preparação delas e fazer o docking nessas diferentes estruturas e depois juntar todo mundo para descobrir qual é o melhor modo de ligação, tá? Então, aqui a gente está utilizando um receptor flexível, porque o receptor ele vai estar mudando aí, tá? Ele vai ter uma conformação diferente, né? Que mostra no desenho a conformação do sítio diferente. Então, a gente está fazendo isso em vários sítios diferentes, e o ligante vai ser flexível como a gente já tem normalmente, tá? Então, a gente tem mais ou menos isso aqui, né? Então, você vai ter várias conformações do seu receptor com aminoácidos ali do seu sítio em diferentes conformações. Isso daí vai te dar qual seria uma melhor pose, né? Um melhor modo de ligação para o seu ligante. Obviamente, a gente tem outra maneira de fazer tudo isso flexível, que é utilizando a dinâmica molecular, que eu vou estar falando um pouco mais lá na frente. E aí a gente coloca todo mundo flexível em água, e aí a gente aumenta mais uma complexidade do nosso sistema, tá? Mas programas de docking hoje em dia, eles já estão tentando trabalhar com um receptor mais flexível. Porém, o custo computacional é maior, então você tem que pensar em levar. Se eu fizer o docking de um ligante só, tudo bem, mas se eu fizer uma triagem virtual que eu utilizo milhões, né, ou centenas de ligantes, talvez vai ser um custo muito alto para eu estar fazendo a flexibilidade do receptor. Bom, e aí como que a gente faz o docking? O docking ele tem programas específicos que vão permitir predizer ou simular essas possíveis interações entre essas duas moléculas, tá? Então, a gente tem a proteína, a gente escolhe uma caixa, um sítio aqui, uma região, e a gente vai fazer... E o docking, né? Esse programa de docking vai estar lá mexendo esse ligante aí para a gente, tá? Então, são programas normalmente muito fáceis de utilizar, o docking em si é muito fácil de fazer, mas, obviamente, o resultado do docking que a gente tem que estar mais olhando, né? A gente tem que observar mais para dar mais confiança no que a gente tem. Tá? Então, a gente tem vários exemplos de programa. O Autodoc, o Glide, o Vina, que é o Autodoc Vina, o Doc, o Gold, a gente tem um grande número de programas aqui. Esse slide é um pouco mais antigo, né? Porque faz um levantamento de publicações de 1990 até 2013, né? Tem que achar alguma atualização para ela, mas a gente pode ver aí que a gente tem uma quantidade enorme de programas de docking, né? No caso aqui, a gente tem ganhando na época o Autodoc. O Autodoc é um programa free, tá? Então, por isso que você tem uma grande quantidade de pessoas utilizando aí, né? Você não precisa pagar para ele, é um programa bem confiável, um programa até antigo, né? E você consegue fazer esse docking normalmente, receptor rígido, ligante flexível, tá? O Gold é um programa já pago, né? Um programa que tem um suite de coisas, uma interface gráfica também, né? Você pode estar fazendo milhares de coisas, porém você vai pagar aí por base $1.000 por ano, $1.500 por ano, tá? A mesma coisa o Glide.
O Glide hoje em dia está fazendo, né? Você tanto faz o docking, você faz a dinâmica dentro dele, você faz o que eles chamam de induced fit docking, né? Então, ele faz o docking, depois ele faz ali uma melhora do sítio ativo, né? Então você tem ali uma suíte, mas você paga por isso $1.000, $1.500 por ano, né? Por licença, né? Então você comprou uma licença, você vai estar podendo aí instalar num computador, dependendo da licença, 2 computadores, tá? Ao mesmo tempo. Então são programas um pouco mais caros. E aí a gente vai ter os programas que são free, como o Autodoc, o Vina, o Doc também, que não está aqui, mas ele é um programa free, tá? Então, são alternativos. Bom, a gente tem essa quantidade enorme de programas de docking, mas todos eles, gente, vão ter uma coisa em comum. Vão ter um algoritmo de busca e uma função de pontuação, tá? Obviamente, cada um vai ter o seu próprio algoritmo de busca e cada um vai ter função de pontuação ou várias funções de pontuação. Mas, em si, todo o programa de docking vai precisar de um algoritmo de busca e uma função de pontuação. Bom, ali não entra naquele gráfico, né? Um gráfico um pouco mais antigo, mas a gente tem um programa de docking 100% brasileiro, ele é livre e ele está em forma de servidor, tá? Então, você entrando no site do DocTor, que fica lá no LNCC, né? Que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, né? E você pode entrar e pode fazer o docking de forma gratuita e bem fácil, porque é uma interface gráfica. Ele só vai estar te pedindo quem é o receptor, quem é o ligante, quantas rodadas você vai estar querendo fazer e assim por diante, bem fácil, o passo a passo, e ele vai te dar o resultado para você, tá? Então, a gente tem um servidor que é de fácil uso, né? E eles todos os anos eles estão melhorando. Saiu um paper recentemente que eles melhoraram aí, batendo já lá com outros programas de docking como o Glide, o Gold, tá? Eles fizeram essa comparação em resultados, tá? Então, é uma opção muito interessante de estar se usando, que não precisa instalar nada no computador. Bom, então, pensando no busca e pontuação, quando eu falo algoritmo de busca, é exatamente quem vai explorar o espaço conformacional. Ou seja, quem vai pegar o ligante ali e vai estar mudando aquelas conformações e aquelas orientações dele, tá? Então, o algoritmo, ele faz isso. E aí, ele vai gerar o que a gente chama de pose. A pose é o resultado do atracamento, tá? Então, quando a gente tem uma mudança ali de conformação, né, ou de orientação do ligante, a gente tem uma pose. Mudou, é uma outra pose. E assim por diante. A gente chama isso de pose. No final, quando a gente escolhe uma pose interessante, a gente fala que aquilo é o nosso modo de ligação do ligante, tá? Então, esses são os termos que a gente usa. Pose é o que sai do docking. Modo de ligação é quando a gente escolhe um resultado, tá? E o que a função de pontuação faz? Ela, então, vai, através dessas mudanças que o algoritmo de busca vai fazendo, ela vai pontuando e dizendo quem é a pose e mais interessante, que recebe ali uma afinidade ou uma energia interessante, tá? Então, ele vai estar mudando ali, e aí a função de pontuação vai dando ali um score para ele, né? Um ranking para ele, e classifica isso. E aí a gente pode agrupar conformações de acordo com essa nossa score da função de pontuação, tá? Eu coloquei um exemplozinho aqui. O que acontece mais ou menos é igual quando a gente aprende a estacionar um carro numa vaga, fazer baliza, tá? Então, o programa de docking vai fazer exatamente isso. Vamos dizer que o nosso professor lá da aula, né, o nosso instrutor da autoescola está aqui fora e ele vai estar dizendo para a gente o quanto que a gente está acertando ou errando no nosso modo, tá? Na nossa maneira de estacionar ali, tá? Então, a primeira tentativa não foi, então a gente recebe ali um score baixo. Segunda tentativa também não foi, terceira, quarta não foi, na última, né, na quinta vez que a gente faz ali, a gente consegue encontrar um encaixe muito interessante, né? A gente encaixou direitinho, então a gente recebe uma pontuação muito boa, né? E aí o nosso instrutor de autoescola falava, beleza, tá certinho. Então, o que o programa de docking faz é exatamente isso. Um vai buscar, ou seja, a gente que vai estar estacionando o carro aqui, o outro vai estar lá pontuando, dizendo se a gente está chegando num formato mais interessante, né? Numa interação interessante entre esses nossos dois sistemas, receptor e ligante.
Então, aqui eu coloquei só um exemplo de algoritmo de busca, tá? E uma função de pontuação, porque a gente tem milhares de algoritmos de busca, como eu disse, milhares de programas, milhares de algoritmos de busca e função de pontuação, tá? Então, aqui a gente tem um algoritmo de construção incremental, isso acontece muito no docking do doc, né? Que é o nome do programa é doc. E aí, o que o algoritmo de construção incremental faz? Ele é muito interessante, ele quebra o ligante em vários pedacinhos, e aí ele pega, por exemplo, esse pedaço maior aqui, que ele chama de âncora, e ele tenta encontrar um lugar aqui no sítio ativo que essa âncora pode entrar. Tá? Então, vamos dizer aqui que ele encontrou. Então, ele deixa essa posição e agora ele vai colocando os outros pedacinhos. Colocou o pedacinho aqui, interagiu, então aumentou a minha pontuação. Então, esse aqui vai ficar aqui. Agora eu vou colocar meu outro pedacinho do ligante. Interagiu aqui também, então vai continuar aqui. E aí eu coloco meu último pedacinho do ligante ali. Tem interação ou não, beleza, mas todo o resto da minha molécula está interagindo ali no meu sítio. Então ele vai receber uma pontuação muito boa. E a pontuação desse programa, DOC, é totalmente energética. Vocês vão ver que vai ter uma energia de Van der Waals e uma energia eletrostática. Tá? Então, é uma função de pontuação muito simples que leva em consideração só a energia. Ou seja, quais são as interações que ele está fazendo com alguns resíduos hidrofóbicos e quais as interações que ele está fazendo com alguns resíduos polares ali, formando ligações de hidrogênio e assim por diante. Tá? Então, essa função de pontuação é baseada no campo de força, porque ela só trabalha com energia. E aí a gente vai para os usos do docking, né? Então, quando que a gente começa a utilizar o docking, né? Beber uma água aqui rápido. O uso do docking, o que a gente vai fazer também hoje no tutorial, a gente vai tentar reproduzir os modos de ligação que a gente tem num cristal. Tá? Para que eu faço isso? Eu vou fazer isso para eu tentar calibrar meu protocolo de docking, tá? Vamos dizer que eu tenho várias moléculas que eu não sei qual é o modo de ligação, eu não sei como ele se liga, como ele interage com aquele receptor. Como que eu vou saber que o meu programa de docking ele está realmente me dando interações interessantes, né? Modos de ligações interessantes. Então, eu faço um teste primeiro, que é a nossa questão de reprodução de modos de ligação. Eu pego uma proteína uma proteína alvo, né? A minha proteína alvo, que tem um ligante lá. Eu tiro esse ligante do lugar. Vocês vão ver aqui que o ligante ele está interagindo aqui com moléculas de água, está interagindo com alguns resíduos importantes aqui. Eu tiro ele e aí eu peço para o programa de docking colocar ele. O quanto mais próximo ele colocar dessa posição aqui, melhor para mim. Que aí ele consegue, que ele me diz, né, que ele consegue realmente encontrar um modo de ligação que eu conheço, tá? E aí eu pego esse meu protocolo, né, quantas rodadas eu fiz, né, quanto tempo eu deixei, quantas poses eu peguei, e aí eu passo para os meus próximos ligantes. A gente vê aqui que esse programa em si ele não conseguiu reproduzir essa pose para esse ligante aqui, tá? É um ligante. Essa pose, na verdade, é uma pose muito complicada desse ligante conseguir, né? O programa de docking conseguir. Vocês vão ver aqui que ele tem uns ângulos interessantes, né? E aqui ele deixa essa parte totalmente hidrofóbica, né? Essa parte, desculpa, para a solução, então vai ser uma parte que não vai formar muitas interações, né? Mas é uma parte mais hidrofóbica para fora do nosso sítio. E aí o programa ele não consegue encontrar exatamente essa pose. Então eu teria que refinar meu protocolo para tentar encontrar o máximo possível essa pose, tá? Então aí eu vou fazendo esse tipo de teste para depois ter um protocolo interessante para estar fazendo os meus novos ligantes. A gente, passando para um segundo tipo de uso, vamos dizer que a gente não tem nada no cristal, a gente não tem nenhum cristal com ligante, mas a gente tem um ligante que a gente sabe que é ativo, tá? Então a gente fez lá o experimento, o ligante ele inibe ou ele tem alguma interação lá, a gente viu isso no experimental e agora a gente quer saber onde que ele se liga, né? Como que ele se liga, onde que ele se liga, quais interações que ele pode estar fazendo ali no meu experimento que dá esse valor para ele. Tá? Então, aí a gente vai pegar esse docking totalmente sem saber, né, como é que é o modo de ligação, e a gente vai olhar para todas as poses geradas pelo docking. E a gente vai dizer, não, ele interage dessa maneira com esse resíduo é importante, então provavelmente ele está agindo dessa maneira lá do meu experimento, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês
né? Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, né? Depois eu tinha que colocar a referência aqui, mas a gente tem que esse ligante aqui, ele inibe, né? Essa proteína tem uma proteína que tem um DNA aqui, né? Uma, ela faz uma interação com o DNA, então o cristal já tem esse DNA aqui, e a gente pegou essa molécula menor aí, que ela faz uma interrupção, né, dessa ligação, dessa interação com o DNA, e a gente fez o docking. E aí a gente estava procurando quais poses ela fica mais próximo, né? Então a pose com melhor pontuação aqui, né, foi essa daqui. Então ela interage com esses dois resíduos aqui, mas ela não está tão próxima assim do DNA. E aí a segunda melhor pontuação ela está num lugar totalmente diferente. Ela interage com resíduos diferentes, né? A cisteína aqui está totalmente contrária, né? Num lugar contrário. Ela tem uma interação um pouco mais próxima aqui do DNA, então talvez seria uma pose mais interessante. E aí a gente vai analisando esse tipo de coisa para dizer o que é interessante ou não para o nosso trabalho, tá? Depois a gente faz outros tipos de validação, dinâmica, o que for, em relação a isso, mas a gente tenta encontrar uma solução para uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe exatamente como ele se interage ali. A gente sabe que ele interage pelos nossos experimentos. E aí a gente tem mais dois usos que a gente pode estar utilizando no docking, né? A gente pode identificar novos ligantes usando a triagem virtual, o virtual screening. A gente pode pegar em bancos de moléculas, né, de ligantes, de pequenas moléculas, pegar lá um grupo de ligantes, né, vamos dizer, 100, 200, 1000, 2000, 1 milhão, a gente pega esse tipo de ligante e aí a gente faz esse docking em massa. Fazendo o docking em massa, a gente vai pegar ali uma quantidade interessante de ligantes para analisar, para depois fazer teste, para fazer dinâmica, o que for, tá? Então, é um tipo de coisa para descobrir realmente novas moléculas para esse nosso receptor. Moléculas normalmente até diferentes do que a gente já tem na literatura. E a gente pode tentar também fazer uma predição das afinidades de ligação de compostos de uma série conhecida, por exemplo, né? Aqui tem um trabalho que a gente fez, a gente tem esse ligante aqui, né? E a gente muda o Rzinho aqui, né? O finalzinho dele a gente está mudando, então a gente tem uma série, cada um deles tem uma afinidade ligada, né? A constante de eles não têm constante de inibição, mas tem um IC50, né? A inibição deles na proteína. E aí, como eles têm isso, eles têm uma ordem. Então, a gente tenta ver se o docking ele consegue mostrar essa ordem e o que faz de diferente entre um ligante para o outro, né? Quando o docking faz isso. Então, a gente pode estar tentando fazer isso também com o docking. No final, gente, quando a gente faz o docking, né, independente do programa de docking, a gente vai ter um ranking, né, um ranking de poses, né, que a gente chama de pose. E aí a gente vai olhar qual seriam as poses mais interessantes para o nosso modo de ligação. Então, a ideia é que a gente espera que essa nossa pose, escolhida entre todas as poses, ela seja similar ao experimental, mesmo a gente não sabendo qual é a pose experimental. Mas a gente confia que o nosso programa de docking vai encontrar essa pose mais próxima possível de um experimento, né? Da determinação experimental dessa pose. Tá? Então, a gente consegue determinar desse final importantes interações entre o ligante e o receptor. Então, a gente pode dizer, tem uma ligação de hidrogênio, existem ligações hidrofóbicas, uma interação iônica aqui no meio, tá? Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de associação em relação a esses nossos dois sistemas. E aí a gente permite fazer comparações entre o conhecido e o desconhecido. Quando eu falo conhecido, é porque vai ter na literatura, normalmente existe na literatura vários estudos que mostram outros ligantes, que mostram outras proteínas, né? O substrato também é interessante. O substrato ele interage com esse tipo de resíduo. E aí a gente vê que no nosso docking ele interage com esse resíduo. Então ele pode estar ali bloqueando aquela interação, competindo com o nosso substrato. Tá? Então a gente consegue fazer essa comparação. E aí, quando a gente faz no docking, aí a ideia de vocês é o seguinte: beleza, fiz o docking, vamos publicar o artigo, acabou. Mas não é muito bem assim, não, tá? Então, assim, eu acabei falando para vocês tudo que o docking dá de bom, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma quando a gente faz o docking, tá? Então, aqui tem um exemplozinho aqui do neném tentando encaixar as coisas ali, não consegue encaixar, ele vai lá, joga dentro ali, né? E aí ele tem um resultado. O resultado final
é bom, né? Ele conseguiu encaixar lá, mas de uma forma um pouco não interessante. E o docking faz exatamente isso, tá? Então, o docking, no final, ele vai estar sempre ligando o seu ligante no lugar onde é que você falou que ele tem que ligar, ou então até mesmo quando você não fala onde é que ele tem que ligar, ele vai ligar em algum lugar, tá? E aí a gente precisa estar em mente que tudo isso tem uma grande aproximação no processo. Ele não vai ser nunca igual o que acontece no experimental. Então, a gente tem que estar olhando, né, fazendo várias outras análises para a gente ter confiança no que a gente está levando do docking, tá? Então, o sistema, o docking tem todo tipo de aproximação que vai limitar esse poder que a gente tem. Então, a gente não pode só pensar que a gente fez o docking e aí a gente está com uma pose legal e acabou. Não, a gente precisa de estar fazendo outras etapas, tá? Então, o método, ele não é perfeito, mas ele é bom. Ele é um bom começo para um grande número de análises que a gente vai estar podendo fazer para a gente ter uma confiança melhor entre o nosso complexo proteína ligante. Então, o que eu estou falando para vocês é buscar o maior número de informações realmente que a gente tem, o que a gente pode estar analisando, né? Então, uma delas é a complementariedade com o receptor. Então, eu tenho um desenho aqui, né? Um ligante, né? E aqui tem o nosso sítio ativo, um sítio um pouco apertadinho, mas aí a gente vê que o ligante, ele vai fazer toda a complementariedade com esse receptor, ele vai preencher totalmente o sítio, e ele faz algumas interações. Será que essas interações, elas são suficientes para manter esse ligante ali, né? Faz o que esse ligante está fazendo, faz exatamente, né? Essas interações é o que faz que esse ligante se mantenha ali para bloquear o sítio, né? Inibir a atividade dele. Então, a gente tem que estar olhando isso, tá? A gente tem que olhar o maior número de interações não covalentes também, tá? Como a gente está fazendo docking que não se liga, né? O ligante ele não se liga à proteína de forma covalente, não covalente, ele forma várias interações. Então, a gente tem que ver qual o maior número de interações é sempre muito interessante. Tá? Ligações de hidrogênio são vários filtros que a gente pode utilizar como ligações de hidrogênio, os empilhamentos aromáticos, né? Vamos dizer que a gente tem cadeias aromáticas ali, aminoácidos aromáticos, fazendo empilhamento aromático com o nosso ligante, né? Com os nossos anéis dos nossos ligantes, né? Então, forma isso, né? Tem algum anel aí que não está interagindo com nada, tem alguma parte do ligante que poderia estar interagindo e não está interagindo, a gente tem que olhar isso também. Interações hidrofóbicas, interações iônicas, isso é muito interessante. E é uma área que a gente tem agora na informática estrutural, que o pessoal tenta encontrar o maior número de interações, o maior número de confiabilidade, para a gente tentar ranquear melhor esses nossos ligantes, que é uma coisa que o docking normalmente não faz tão bem assim, que é esse ranqueamento através das funções de pontuação. Tá? Então, isso é só um lembrete, né? Buscar o maior número de informações, ou até fazer alguns experimentos maiores, né? Que eu vou estar falando um pouco mais de dinâmica na frente, que aí a gente pode validar aí a nossa pulsa, tá? Bom, vamos focar de novo, né? Eu já falei do reconhecimento molecular em si, né? O docking na sua forma mais básica, onde que a gente vai ter 1, 2 ligantes, 10 ligantes, uma série pequena, a gente ainda chama de docking. Mas quando o intuito muda, né? No caso da gente estar procurando um fármaco diferente, ou seja, um ligante, né, diferente, a gente chama isso de desenho racional de fármacos. O desenho racional de fármacos, né? Eu lembro na minha tese, eu coloquei essa frase, né, de desenho racional de fármacos, a banca até brincou comigo e falou assim, mas existe um desenho irracional de fármacos? Não existe. Mas em si o desenho racional é você ter etapas, né, que possam te contribuir a encontrar uma nova molécula que possa ser utilizada como fármaco no futuro, tá? Processo que você tem para descobrir uma nova molécula, um novo medicamento. Normalmente, você tem uma quantidade de compostos, né? No caso aqui, ele está mostrando 10.000 compostos. Você vai pegar todos esses compostos, vai jogar numa maquininha que a gente chama de HTS, o High Throughput Screening, tá? É uma máquina, um robozinho lá, né? Uma máquina gigantesca, onde ele tem todas as amostras, né? Com
com esses ligantes, né, com a sua proteína-alvo, e aí ele vai fazer todo o teste em massa, né, por volta de 10.000. Obviamente, você precisa ter tanto a proteína quanto o ligante ali em forma de experimento para ela estar fazendo isso tudo de forma em massa, tá? E aí, desses 10.000 ligantes, né, desses 10.000 compostos, desculpa, vamos chamar de composto agora porque a gente está tentando achar um medicamento no final, né? Então, a gente muda o nome em vez de ligante para composto. A gente tem um intuito de ser um inibidor, ou tem um intuito de ser alguma coisa que tenha uma modulação na nossa proteína. E aí, desses 10.000, a gente encontra alguns que têm alguma interação ali, que fazem alguma inibição, que tem algum que dá ali uma ideia de que tem o nosso intuito de modular essa nossa proteína. Então, a gente pega ali dos 10.000, a gente já filtra para 250 compostos, né? E aí a gente faz testes pré-clínicos, né? Que aí os testes pré-clínicos são testes em células, né, que é o in vitro, depois você vai em vivo, e aí depois, em alguns casos, você pode fazer testes em animais, né, os ratos, os macacos, o que for que você pode fazer, que é o segundo passo aí. Depois você vai para os compostos no estado 3, né, que já é o estado clínico, e aí você vai fazer todas essas fases, e no final ali, depois de toda a papelada, você vai ter um composto. Então, você vai de 10.000 para 1. Só que esse caso aí, quando a gente tem esse tipo de desenvolvimento, a gente tem, além do alto custo, né, que você precisa de material, você precisa de ter, né, todo aquele aparelhagem, né, que esse HTS é um aparelho muito grande, né, um computador gigantesco, né, um robô gigantesco lá. E aí ainda você vai precisar de ter o custo para fazer os testes pré-clínicos, depois os testes clínicos. Isso daí leva de 10 a 15 anos e rola aí por volta de 2 bilhões, né? 100, 200 milhões de não sei quantos. Tá? Então, tem grandes... tem grande dinheiro, né? Uma quantidade enorme de dinheiro rolando para você ter esse processo, tá? Esse processo usual de descoberta de fármacos. Então, a ideia é por que a gente não pode utilizar o computador para tentar melhorar essa quantidade de coisas que a gente vai testar? A gente nunca vai conseguir substituir todas essas etapas pelo computador, mas a gente pode tentar diminuir essas etapas de busca, aumentar a quantidade de compostos e diminuir a quantidade de compostos que vai para o experimento através do computador, tá? Então, esse tipo de pensamento, né, de utilizar o computador é o que a gente chama de triagem virtual ou virtual screening, tá? Então, ele vai permitir a avaliação de milhares de compostos, né, de forma computacional, ou seja, o custo não vai ser tão grande assim, mas o objetivo é encontrar ligantes. E aí, a gente parte de, em vez de fazer 10.000, né, de 10.000 compostos testar, a gente testa 500 compostos, e desses 500 compostos a gente pega ali alguns outros para tentar fazer o outro tipo de ensaio, né? Os ensaios pré-clínicos de toxicidade, o que for, tá? Então, a ideia é faz um número maior pelo computador e depois a gente passa para os experimentos, tá? Um número menor para os experimentos. A triagem virtual, ela vai ser dividida de duas maneiras, né? Você tem a triagem virtual baseada no ligante, onde você não tem a estrutura do receptor disponível, mas você tem uma quantidade de ligantes que você conhece, que inibe ou tem alguma modularidade na protease, no seu alvo. Você não conhece quem é o seu alvo, você não tem a estrutura do alvo, ou não tem a sequência do alvo para fazer a estruturação dele, mas aí a partir dos ligantes você pode construir o que a gente chama de farmacóforos, né? Que vai ter ali as interações, né? Ou como que esse ligante, as coisas similares do ligante, né? Vamos dizer, tem esses anéis aqui similares, né? Você vai ter, todos eles vão ter um oxigênio aqui formando ligações de hidrogênio, e aí a gente mapeia isso e a gente procura ligantes a partir desses ligantes que a gente já conhece. Tá? E a triagem virtual baseada na estrutura, que é praticamente o docking, que é o docking em massa. A gente tem estrutura, e aí, em vez de fazer o docking em 10, 20 moléculas, a gente faz o docking utilizando de bibliotecas gigantescas de ligantes.
tá? Então, a triagem vai ser exatamente isso, né? Então, a gente pega um pouco disso daqui, não é exatamente tudo isso daqui, mas esse pedacinho aqui dos 10 mil, a gente vai pegar isso daqui, faz a seleção, né? Ligantes para o alvo, faz a preparação do ligante, faz o docking, faz o pós-processamento e faz uma seleção do que a gente chama de hits, né? Que os hits aí são algumas coisas que a gente pode dizer, isso aqui é interessante. Não quer dizer que isso vai inibir, mas a gente viu que tem algum interesse nele, né? E a gente chama isso de hit. Aí esse hit a gente vai passar para outros ensaios, né? Você pode usar dinâmica molecular para ver uma estabilidade, ou você pode tentar predizer afinidade entre eles utilizando outro tipo de técnica, ou você parte para os experimentos. Aí dos experimentos você vai ter ali algum candidato, alguma coisa que você pode dizer que é um candidato líder para a gente estar fazendo mais ensaio ou procurar mais coisas sobre eles, tá? Então, exatamente isso que eu falei, né? Você pega vários ligantes, a proteína-alvo, e aí, no caso, quando a gente utiliza a triagem virtual, a gente vai pegar, ranquear e vai pegar sempre quem tem menor energia. No caso, é interessante a gente falar melhor energia, né? Porque dependendo do tipo de função, não é menor energia, né? Se for negativo, é menor, mas se for positivo, vai ser um pouco maior. Então, a gente tem que prestar um pouco atenção. Então, a melhor energia. E aí, você classifica dos ligantes aos não ligantes. E aí você pega um corte. Vamos utilizar 250 compostos, né, do que a gente viu ali, e aí a gente vai fazer mais a análise, tá? Então, o objetivo vai ser mesmo minimizar esses falsos positivos, né? Avaliar o desempenho da triagem, análise biométrica, os consensus scoring, rescore, você pode fazer essa parte de pré-processamento, o fingerprint de interação, aprendizado de máquina, e essa parte que é o a mais. Depois do docking, a gente faz essa minimização de falsos positivos para descobrir ali quais são os melhores ranqueados. Aqui tá, né? Então a gente tem esse ranqueamento aqui de menor energia, né? Que seria a melhor energia, mas depois de fazer todo esse pós-processamento aqui, a gente descobre que esse aqui é o mais interessante. Então ele está aqui no ranking, mas ele está em terceiro, tá? Que é o que encaixa melhor ali, né? Vocês vão ver aqui que é o quadradinho, um triângulozinho, a estrela que melhor encaixa ali no nosso complexo, mas ele foi ranqueado em terceiro nessa nossa função de pontuação. Então, utilizando essas coisas de pós-processamento, a gente consegue dizer, a gente consegue ver que realmente esse composto aqui é mais interessante. Então, ele entra lá para a nossa lista de compostos HITS, tá? Bom, esse tipo de triagem, né? Como eu falei, a gente usa 100, 200, 20 mil, 1 milhão. Hoje em dia, gente, isso é quase uma briga, tá? Quem consegue triar o maior número de ligantes por computador, tá? Então, em 2019, esse artigo da Nature saiu aqui, foi um artigo que deu um boom, né? O pessoal lá da Califórnia, né, de São Francisco, né, John Irwin, que é um cara que faz muito docking ali, né, o Brian também, eles são pessoal do DOC, né, o programa DOC, e aí a ideia deles vamos triar o maior número de ligantes que a gente tem na nossa base de ligantes, né, no Zinc, que é a base de ligantes, e aí a gente vai tentar encontrar ali, né, vamos fazer uma metodologia que encontra ligantes candidatos a partir desses milhões de ligantes que a gente fez, tá? Então, a ideia deles é sempre aumentar maior essas bibliotecas de ligantes. No caso, nesse artigo de 2019, eles pegaram 170 milhões de ligantes, fizeram a triagem, no final eles encontraram ali candidatos, tá? Então, eles começaram com 170 milhões e ali eles foram diminuindo, fazendo um pós-processamento e encontrou ali candidatos, tá? Então, existe aí uma pequena competição, né? Outro dia eu estava na reunião, que eles fazem umas reuniões mensais, né? E aí eles falam, não, agora a gente está tentando ir para casa dos bilhões, porque já lançaram aqui, né? O pessoal do Cambridge aqui já falou de 1,5 bilhões para fazer essa ultra large, tá? Então a ideia deles é aumentar, né? Quanto maior número de ligantes a gente pode estar ali triando em relação aos nossos alvos, mais chances a gente tem de encontrar um candidato, tá?
Lembrando que isso é um poder computacional que não é todo mundo que tem, porque não é só um poder computacional para fazer o docking, mas é um poder de armazenamento, tá? Então, se você fazer 170 milhões, 1,5 bilhões de ligantes, você precisa ter um armazenamento muito interessante ali também, tá? Então, não é coisinha que a gente pode estar fazendo aqui. A gente consegue fazer no trabalho do aluno da Rafaela, o Rafael a gente fez com 3 milhões, né? Num computador, né, básicozinho, assim, a gente consegue fazer. 170 milhões, 1,5 bilhões, a gente vai estar precisando de um armazenamento um pouco maior, tá? E aí depois o pré-processamento também vai ser bem complicado, né? Porque a gente não vai pegar, tipo, os 10 primeiros. Não, a gente vai ter que pegar um número maior de ligantes, né? E aí a gente vai fazer um corte de 10%, né? 10% de 170 milhões ainda é muito ligante para a gente estar fazendo pós-processamento. Bom, então, depois que a gente tem esses ligantes, e aí, vamos lá para a Pfizer para a gente ficar milionário e fazer e colocar o medicamento, né, na nossa no mercado e ganhar milhões? Não, né, gente? É uma coisa um pouco complicada, né? Você tem um ligante, e aí você vai fazer todos aqueles testes, vai ter que entrar no clínico, né? Então, assim, a gente encontra eles, mas a gente precisa de uma confiabilidade maior para dizer que realmente esse ligante vai ter uma efetividade para nossa. Para o nosso estudo. Para a gente que faz pesquisa, né, a gente tem algumas métricas de validação, mas no final a gente sempre precisa validar experimentalmente, tá? Quando a gente trabalha com composto e a gente encontra alguns candidatos, se a gente parar só nas técnicas computacionais, a gente não consegue uma publicação tão interessante. Quando a gente começa a validar experimentalmente junto com as técnicas computacionais, a gente consegue interessantes publicações, tá? Então, na nossa ideia de pesquisa, na área acadêmica em relação ao docking, né, em si, ou a triagem virtual em si, a gente precisa mostrar para a revista que a gente tem uma confiabilidade do que a gente achou, tá? Então, a gente precisa estar analisando os ligantes, otimizar os ligantes, otimizar o docking, fazer a dinâmica, né? Que eu já venho falando aqui na minha fala, mas a gente precisa, no final, validar experimentalmente. Ah, a gente não consegue validar experimentalmente? Beleza, existe revista especializada apenas em docking e dinâmica, mas você precisa estar fazendo um trabalho bem certinho ali para você ser aceito, tá? Eu falo isso por experiência, que às vezes eu tenho artigos que a gente rola com eles aí de 2 anos para a gente tentar colocar, porque sempre alguém fala, não confio no seu docking, não confio na sua dinâmica, então precisa fazer mais experimentos, otimizações e coisas para dar uma confiança maior no seu ligante, tá? É uma área um pouco chata. É fácil de fazer, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado para fazer, para as pessoas aceitarem o que você fez. Bom, vou falar bem rapidinho aqui de dinâmica, né? Que já está 5 minutinhos para dar 11 horas e a gente ainda tem o tutorial. O tutorial hoje é bem rapidinho, mas eu não queria deixar de falar da dinâmica, que a dinâmica é interessante. Não vou dar todo o procedimento da dinâmica, né? A dinâmica tem a teoria da dinâmica um pouco carregada. Oi, Deixa eu só mencionar para eles aí que lá pode no falar. ensino remoto, a gente até tem 2 aulas de dinâmica lá, uma com Gromax e uma com Namid. Uhum, Só que a gente só consegue dar essa aula para, no máximo, 10 alunos, porque a gente tem que dar numa máquina que tem uma GPU bem boa mesmo, né? E a gente consegue fazer a aula de dinâmica durante um período de aula, né? A gente uhum. poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia dar uma aula de dinâmica para vocês. Se vocês quiserem lá no ensino remoto, vocês assistam, procura lá, tem dinâmica molecular com Gromax e com Namid, né? Até dá para algum interessado aí de vocês fazer, porque é tutorial igualzinho, a gente faz nossas Exato. aulas aqui. Aí procura a gente durante as férias aí que a gente libera a máquina para uns 4 ou 5. Dá para fazer, na verdade, só seguindo a aula lá, né? Então, o que vocês vão ver agora sobre dinâmica, não é que não dá para vocês treinarem, não. Se vocês quiserem, dá para Dá para fazer uma fazer. aulinha lá, tá Exato. bom?
Na verdade, você seguindo o tutorial que vem nos programas de dinâmica, você consegue fazer. O problema da dinâmica é exatamente o que o Miguel falou, é o rodar. Aonde que você vai rodar ela, né? Você precisa ter uma máquina, né? Não que no computador de vocês também não consigam rodar. Obviamente, vão conseguir rodar, mas vai demorar muito tempo, né? Vai travar um pouco o computador de vocês, tá? Então, a gente precisa de ter alguma máquina um pouco mais dedicada, né? Com placa gráfica, né? Ajuda A bastante. placa gráfica dá boa. É placa de uns R$ 4.000, assim. A gente É, tem duas máquinas, né? Que a gente está estabilizando elas para colocar a serviço de vocês. Mas mesmo assim, não é uma coisa que se faz uma boa dinâmica lá numa placa dessas, demora uns 4 dias para rodar. exato. Mas a gente tem um experimentozinho aí, onde a gente roda um tiquinho, só para ver a molécula se mexendo, que dá para fazer uma aula. Só que dá para fazer com 4 pessoas de cada vez. Então, se vocês tiverem muita curiosidade, escreve para a gente que a gente faz junto, tá? É isso, Beleza. gente. Então, assim, eu não vou falar, não vou entrar em detalhes, não, mas assim, a ideia da dinâmica, né, que é diferente do docking, um docking a gente utiliza tudo, né? Não tem uma. A gente não tem a evolução temporal, né? Você não existe uma coisa de tempo ali. Você vai ter um ligante, você vai ter um receptor que pode estar flexível ou não, mas você só tem um número de passos, uma amostragem ali. Já o ligante você tem uma evolução temporal, então você vai estar podendo, né? A gente começa em picosegundos, vai para nanosegundos, né? Chegando ali os milissegundos, tá? Então você tem uma evolução temporal. A dinâmica ela vai ser baseada, né, na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, tá? Então não é uma coisa muito complicada e já nisso a gente já vê que tem aproximação, tá? Então a gente tem que a nossa descrição conformacional, né, e a nossa evolução temporal, ela é baseada na segunda lei de Newton, que é bem simples, né? E aí você tem a força, a aceleração do átomo, a massa do átomo também, e aí você consegue fazer essa evolução temporal, tá? E aí a outra aproximação que a gente tem, né, é o campo de força. Vai ser tudo tratado como se fosse duas bolinhas numa mola, né? Então você vai ter o estiramento das ligações químicas, a deformação do ângulo, a torção do diedro, tá? Isso tudo já é parametrizado no que a gente chama de campo de força. Tá? Então, você vai ter sua molécula lá, você vai olhar para o campo de força e ele vai dizer todos os seus parâmetros para sua molécula a partir de coisas que já foram feitas. Tá? Elas não são baseadas exatamente no seu sistema. Se você tiver algum aminoácido diferente, um ligante, que é uma coisa nova para lá, você precisa parametrizar ele diferente para estar fazendo essa simulação, tá? E aí, o interessante de você trabalhar com a dinâmica é que você está trabalhando em solução, né? Além de você ter análise temporal, você está ali com as moléculas de água, né? Vamos pensar que o nosso sistema, normalmente, você tem moléculas de água ali no meio, tá? Na célula e assim por diante. Então, você pega isso e simula dentro ali da água. No docking, a gente não tem isso. No docking, a gente não vai ter receptor ligante, a gente pode ter umas moléculas de águazinha ali, mas a gente não vai ter todo o sistema dentro de uma caixa de água, tá? Então a gente tem aqui, né, uma representação de água, outra representação de água aqui, no caso a gente tem uma fita, desculpa, de DNA, aqui a gente vai ter uma membrana, né? Então a gente vai ter os lipídios aqui, a água aqui, e aí a proteína de membrana ali no meio também. Então isso tudo a gente pode estar simulando. Obviamente, quanto maior o sistema, mais tempo computacional a gente precisa. Então por isso que a gente hoje em dia precisa de placas gráficas, tá? Para estar fazendo isso. Eu fiz um exemplozinho aqui para vocês no VMD, mas eu vou pular, depois a gente vê isso, né? Porque senão eu vou ter que sair, né? Eu mostro um exemplo para vocês depois. Eu vou ter que sair desse tipo de compartilhamento. Quando eu mudar para a tela inteira, eu mostro para vocês. Então, por que fazer essas simulações, né? Então, nas simulações, a gente determina os estados acessíveis no sistema, então a gente vai estar mudando as conformações, né? Então, a gente pode ter conformações de alta energia, baixa energia, a gente vai ter uma progressão temporal, né? A gente pode olhar a alosteria também, né? Porque se o ligante se liga num lugar diferente, né? Como que o sítio ativo se comporta? A gente pode avaliar a estabilidade dos resultados do atracamento. Se o ligante se mantém ali, né? Se o ligante ele se manteve ali, tá. Então a nossa pose foi bem interessante. Se ele saiu
a nossa pose não foi tão legal. A gente faz o cálculo de energia, né, que é o ΔG, a gente pode estar fazendo tudo isso com simulações de forma flexível e com o auxílio de você estar ali imerso dentro de uma água. Tá? A gente tem 3 programas, né? Normalmente são os 3 programas básicos, o NAMD, o Amber e o Gromax, mas a gente tem inúmeros programas de docking, tá? Docking não, tipo, de dinâmica, você tem outros programas, mas os mais básicos são o NAMD, o Amber e o Gromax, tá? NAMD e Gromax são free, vocês podem estar baixando eles, né? E dar uma olhada neles. O Amber, ele é pago, tá? Não é uma questão, não é $1.000 por ano, mas toda vez que você compra um programa, você vai dar uns $500 ali para aquela versão do programa. Lançou uma outra versão, você teria que comprar essa nova versão, tá? Mas aí a gente tem as limitações da dinâmica também, né? Uma coisa bem limitada da dinâmica é a ausência de elétrons, tá? Então a gente só tem os átomos, a gente não vai ter elétrons, então a gente não tem como descrever reações químicas, tá? Para as reações químicas, a gente vai ter que mudar para os métodos quânticos, que aí eles já descrevem os elétrons, tá? Mas a gente tem métodos híbridos, né? Que a gente pode colocar um sistema utilizando dinâmica e o outro sistema utilizando a quântica. Tá? Então, pode ter a troca de elétrons, enquanto o outro sistema está trabalhando só na parte mecânica molecular ali. O tempo computacional é uma outra limitação, tá? Então, para obter amostras compatíveis, né, com os fenômenos observáveis que a gente tem, né, uma ligação, um enovelamento, a gente precisa de muito tempo computacional. E aí, muito tempo computacional, a gente vai estar precisando de utilizar máquinas que comportam esse tempo computacional, tá? E aí a gente ainda não chega nas escalas compatíveis, né, com o comportamento de proteínas em soluções. A gente está chegando em milissegundo, microsegundo, né? Utilizando nesses grandes computadores, a gente consegue chegar nesses microsegundos. A gente não chega em segundo até o momento, tá? Obviamente você pode, se você deixar lá, você vai chegar, mas é muito tempo computacional, que às vezes você vai estar vendo a mesma repetição do sistema várias vezes, tá? Uma solução que você tem para isso, talvez, é utilizar métodos novos, que eles fazem uma aceleração da escala de tempo, tá? Então, aqui a gente tem uma simulação de 1 milissegundo no supercomputador Anton, que é um computador montado apenas para fazer dinâmica molecular, né? Então, ele levou 1 milissegundo e ele fez a exploração todinha aqui do estado de fase da proteína, tá? Então, quem são quem é a conformação de menor energia, né? Ele conseguiu fazer todo isso aqui em 1 milissegundo, bonitinho aqui. E aí a gente pega uma GPUzinha dessas né? Que é uma GTX que está mostrando, né? Uma GPUzinha dessa para jogar, né? E aí a gente consegue fazer em 500 nanosegundos, utilizando essa método que acelera a escala, a gente consegue ver essas conformações em tempo muito menor. Mas, obviamente, olha só como a gente perde um pouco a conformação, né? Ela não explora da mesma maneira. Mas você acelera isso e você consegue encontrar bem próximo do que você faria numa simulação um pouco mais longa, tá? São métodos novos, né? São recentes, né? Não são tão novos assim, mas eles são recentes, que conseguem acelerar. E eles conseguem tirar, né? Explorando o espaço aqui, né? Ele vai explorando o espaço aqui de fase, consegue tirar de mínimos de energia locais e globais, tá? Então, no caso aqui é a dinâmica metadinâmica, com a dinâmica normal, ela tenta sair, não consegue sair. Essa dinâmica ela vai aprendendo o espaço e aí ela vai meio que preenchendo esse espaço e saindo desses mínimos de energia, tá? Então eles aceleram processos. Tirar um ligante, por exemplo, ele consegue tirar um ligante mais fácil, tá? Então, é metadinâmica, dinâmica acelerada, dinâmica direcionada, esses são os nomes em português, tá? Então, metadynamics, accelerated dynamics, eu esqueci a que tira essa dinâmica direcionada, eu esqueci o nome, né? Mas eu deveria, né? Tá aí a dinâmica direcionada, né? Que você na verdade, aqui a gente está vendo o processo inverso, né? De uma proteína novelada, você consegue desnovelar a proteína fazendo esse pedaço aqui sendo puxado em uma direção. Então, aí a gente consegue fazer o processo inverso, e aí o processo inverso a gente consegue levar para o processo de novelamento, tá? Então, a ideia é
meio que puxar essa parte aí e desnovela a proteína, tá? Entre outros, tem várias, tem a ABF, né, que é uma das que eu utilizo, que é Steer Molecular Dynamics, é o nome da dinâmica direcionada, lembrei. E você tem métodos aproximados também, né? Que são os modos normais, a dinâmica essencial, MMPB ou GBSA. E aí, a partir de dinâmicas e a partir de conformações, você consegue ver algumas interações e algumas mudanças de conformações. No caso, esses métodos são um pouco menos custo computacional, mas você precisa de ter conformações muito interessantes, né? Então, aqui você tem a transcriptase reversa do HIV, tá? E a partir de modos normais, você consegue ver a abertura e o fechamento dela a partir da entrada do ligante, tá? Então, ela fica num modo, né, fechado, quando ela não tem o ligante. Quando o ligante chega aqui, né, que se eu não me engano é o nevirapine, ele vai chegando, ele vai encaixando ali, muda o sítio, a conformação do sítio e trava a proteína numa conformação aberta, tá? Então você consegue ver esse movimento a partir de várias conformações da sua proteína, você consegue meio que pegar essas conformações e fazer esse tipo de movimento, tá? E é isso, gente. Eu tenho só parar aqui e colocar na outra, que aí eu vou mostrar para vocês a dinâmica que eu queria mostrar. Vou colocar a tela inteira e aí a gente começa o tutorial. Eu já deixei aqui ela prontinha, tá? Então, a dinâmica de um sistema meu é a NS2B, NS3 da protease da Zika, tem um inibidorzinho aqui, e a dinâmica é exatamente isso. Então, você coloca aqui na caixa d'água, né? Você coloca aqui, no caso, é uma caixa octagonal, né? Vocês vão ver aqui, ó, octagonal, nessa caixa d'água. A gente coloca a dinâmica aqui e aí vai ficar tudo isso se mexendo, né? Vou dar um zoom aqui, vocês vão ver que está tudo se mexendo aqui, tudo junto. Aqui, vou mudar aqui a conformação para mostrar onde é que está o ligante. Aqui está o ligante, tá? E aí está o ligante mexendo. Vai ser tudo dessa forma, tudo vibracional aqui. Se eu diminuir um pouco a velocidade da minha dinâmica, a gente vê um pouco melhor o que está acontecendo. Eu vou tirar a água também, e aí a gente fica um pouco melhor vendo o nosso ligante se mexendo ali dentro, tá? Então, a dinâmica é exatamente isso. Vocês veem que tem movimentos aqui, são as interações que ele está fazendo aqui com alguns ligantes, né? Esse pedaço do ligante aqui, ele está mais envolto em solvente, e aí a água fica fazendo interações com ele aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, né? E aqui, ó, vocês vão ver as interações. Ó. Por exemplo, aqui tem provavelmente um stack aromático, né? Um empilhamento aromático aqui, né? Um resíduo aromático com a parte aromática do nosso ligante, né? Aqui, ó, provavelmente formando uma interação de hidrogênio, na casa está formando com a tríade catalítica, né? Só colocar, vou colocar um pouco de água aqui para vocês verem, né? Então tem mais águas aqui entrando e saindo, interagindo um pouco com o ligante, né? Tem as águas interessantes aqui. E é isso, gente. Isso daí é o que você pode fazer. Esse ligante aqui, eu fiz o docking dele, né? Fiz o docking dele aqui no meu sistema. E aí eu peguei ele e fiz uma dinâmica para mostrar que ele não sai do sítio, né? Ele fica aqui no sítio, apesar dele ficar um pouco mais para fora, ele interage aqui com alguns elementos. Vocês vão ver uma serina, histidina e um aspartato, e eles ficam o tempo todo interagindo ali entre eles, tá? Eles não perdem essa interação entre eles, não, quando o ligante está ali no meio. E é isso. Miguel, agora só o nosso tutorial. Vou parar aqui, porque senão parar de mostrar ela aqui. Tranquilo, eles já estão treinadinhos a entrar lá na Bioinfo, né? E arrumar aqui a tela, né? Dividir em 3. Você prefere que eles sigam o tutorial lá, né? Então tem que mostrar, tá lá na Eu vou colocar daquela Biodados, maneira, né? Pinguim. Isso. Uhum. O tutorial, gente, tá lá no Pinguim, né? Bioinfoestrutural, Entra na né? Biodados, Isso. Biodados CBFMGBR,
vai lá naquele link Pinguim e tem um link chamado Bioinfraestrutural, né? Isso. Que é essa pasta que a Luciana está mostrando. Aí dentro dessa pasta a gente vai em onde aí? Vai no A Docking? gente vai no tutorial PyMol Docking. Tutorial PyMol Docking Isso. 2020 PDF, esse aí? Isso, exato. Tá, beleza. Então é Então, olha, esse. galera, vocês já não estão tão perdidos assim que vocês conhecem a máquina bem, né? Bioinfo, Bioinformática Estrutural, Tutorial PyMol Docking 2020 PDF. Exato. Aí coloca esse navegador assim na metade direita, na parte de cima, Colocar. conecta na nossa servidora lá com o PUT, né? Uhum. Organiza sua tela em 3 para poder seguir aqui a Luciana. Isso, beleza, gente, olha só. A gente vai para a parte 2, né? Lembrando que a parte 1 só foi a parte do PyMol, né? A gente aprendeu a mexer no PyMol. Quem conseguiu, né? Vai ter gente que conseguiu, vai ter gente que não conseguiu salvar a nossa sessão. Lembra que a gente salvou uma sessão da aula anterior, né? E aí eu acho que eles não vão conseguir recuperar, É, não todos, né? eu vou fazer. Para quem conseguiu, então já está aqui, ó. O que a gente precisa é exatamente isso: o nosso receptor e o nosso ligante, tá? Para quem não conseguiu, eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês, que é exatamente só que a gente vai. Eu vou pular todas aquelas etapas que a gente fez, né? De mudar. Que a gente ficou de mudar a conformação, né? Surface e essas coisas assim. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar a proteína Fetish, L2S. um L2S. Cuidado que o segundo é um L. Um L2S, né? Vou colocar em letra maiúscula. Um L2S. L2S. Aí quando dá Enter aí, a proteína aparece, eu acho. Aí a gente dá um Enter nela aqui, aparece. Vamos utilizar só a cadeia B, tá? Então, desculpa, só a cadeia A. Então a gente vai dar remove chain B. Tá? Remove chain B. Vamos lá. Remove a chain B. Exato. Se tiver alguém perdido aí, dá um grito, tá? Gente, fala aí, porque senão a gente vai passando. Peraí, Aí agora... eu tô perdido aqui, peraí. Acho que você abriu seu PyMol? Conseguiu abrir seu PyMol? Abri. Tá onde? Isso. Então você vai no Fetish. Fetish. Como é que chama? Lá embaixo. Um L? Um L2S. Isso. Aí sua internet tá boa? Tá abrindo aí? Pode dar um Enter agora. Só tá naquele formato sem a dupla hélice bonitinha. Não, tranquilo. A gente não vai... Normal. Agora você tem que remove a cadeia B lá. Remove chain B. Isso. Aí você vai ficar com uma cadeia só. Removi. Beleza. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos só... Tá, já sei. Aí agora a gente só vai fazer o seguinte, hein? Vamos remover o ligante da representação junto com o receptor, tá? Então a gente vai ter um receptor e a gente vai ter um ligante, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Extract. Ligante. E RESN. Miguel. Fala aí, alguém está perguntando alguma coisa? Alguém perguntou? Acho que não. Não, Extract, né? ligante. Isso. Eu vou deixar ligante. STC. Tá. Isso. RESN, que é o REST Name STC. Lembrando que STC é o nome do ligante, tá? Ó, vamos aqui na sequência, ó. A gente vê STC, ó. Nome do ligante. STC, o ligante, beleza. É o ligante. Tá. E aí a gente dá Enter. Ligante. E a gente separa o receptor do ligante, tá? Ó. Esse aqui é só o receptor. Esse aqui é só o ligante, tá?
É só questão de a gente ter... Agora aquela janelinha da direita aí fica selecionando eles. Eles Ex- devem ter aberto a proteína no formato de ball and stick, né? Será que a gente pede para eles É porque, colocarem... normalmente, o que acontece é que ele vem assim, né? Show lines, por exemplo, né? É. Não sei se vem o lines. Aí você faz show... Só Show. né? Show Cartoon, aí fica igual a dela, tá? Show mais Cartoon. demais. Pergunta aí, garoto. Fala aí, quem que perguntou? Eu. Pode Não, falar. é que quando eu mandei extrair o ligante, não apareceu nada. Tipo assim, ele foi no local, mas não tem nada visível. Mas aqui está selecionado, aqui na sua direita? Na barra da Uhum. direita Tá. apareceu lá? Então agora você consegue clicando aí, quando tá cinza ele aparece, quando ele tá É. preto ele some. Ele tá normal, ele tá ligado, com nenhum outros aqui, só que ele não aparece. Ele vai ficar ligado lá na tela, né? Mas você agora tem o poder de selecionar ou a proteína ou o ligante ali, ó, entendeu? O que Ele não acontece está assim. é nessa barra aí, na sua barra não tá assim que nem a dela? Ah, tá. Eu Isso, consegui. entendeu? Se você clicar no ligante, ele vai desaparecer. Se você apertar de novo, ficar cinza assim, ele Ele aparece. aparece. A proteína também, aperta na proteína lá, a proteína some, Proteína some, some proteína e volta. aparece. Essa extração é só para você ficar com eles Exato. separadinhos, conseguir controlar um e o outro. Então, agora a gente já está mais ou menos de como que a gente estava mexendo na aula anterior, tá? Então, a gente agora está todo mundo no mesmo lugar. Então, a gente vamos voltar aqui para o tutorial, que a gente vai seguir os passos do tutorial. O que a gente vai estar fazendo de docking, gente, né? Esse atracamento que eu estou te chamando de atracamento molecular aqui, é, na verdade, um redocking. A gente vai tirar esse ligante do lugar e vai tentar colocar ele de novo para ver se o nosso docking consegue encontrar exatamente essa posição, tá? Então, a gente tira e coloca e avalia se o programa consegue encontrar, tá? Então, o que a gente chama de reprodução de pose, né? O redocking. Se ele conseguir reproduzir essa pose, a gente sabe que o nosso programa está bem apto para encontrar novos ligantes para a nossa estrutura. Eu vou ver se eu tiro esse negócio aqui. Eu fiz da outra vez para tirar essa... Tá, eu acho que essa aqui... Não. Queria só tirar esse negócio aqui de cima. Ai, tem um negócio que tem nada a ver. Acho que é esse aqui. Ah, beleza. Que aí fica melhor para eu digitar. Só diminuir um pouco aqui. Deixar o tutorial aqui em cima para vocês. Que da outra vez eu estava usando o... Tranquilo. A gente consegue ver se usar a tela inteira, só a letra do... só Letra que do assim... Paimon. Essa linha de baixo a gente consegue ler, a de cima Exato. não. Mas aí a gente vai seguindo aqui o tutorial. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Seguindo o tutorial, passo 16, página 7, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai remover as águas, tá? Gente, pode fazer o docking com água? Pode, mas a gente tem que selecionar quais as águas são interessantes para manter. Por quê? A água, se vocês estão vendo aqui, são esses pontinhos vermelhos, tá? A água, normalmente, em alguns programas de docking, elas se comportam como se fossem objetos que não se movem ali. E aí isso daí pode atrapalhar a sua conformação, tá? Então, a gente só mantém água se a gente acredita que aquela água ali é muito importante e ela vai ajudar no formato, né, de como que o ligante vai se ligar aí, tá? Então, você precisa fazer todo uma... Mas hoje nós vamos retirar todas, então. Isso. Remover o cara chamado HOH, né? Esse resname. HOH. Isso. Retire o cara chamado HOH. Exato. Então, a gente escreve, dá Enter e removeu, tá? Remover. Passo de número 17. Ah, faltou uma coisinha aqui pra gente, né? Faltou adicionar hidrogênio. ADDH, tá? Faltou isso. ADD Adicionar o hidrogênio. underscore H, né? Isso.
Adiciona aí os hidrogênios. Isso aí é os hidrogênios dos aminoácidos, né? Não, desculpa, gente, é o contrário, é HADD, foi mal. HDD, perdidos, olha Agora, lá. H_DD. Aí ele isso, junta os hidrogênios. exato, aí ele coloca os hidrogênios. Faltou esse passo que a gente fez na aula, mas não fez aqui, né? H_DD. Beleza, então, gente. Então, agora a gente vai salvar receptor e ligante, separado, tá? Então, a gente vem aqui. Vamos salvar aqui pelo file, né? Então, file, export molecule, aqui, ó. File, export Vai molecule. exportar a molécula. Exato. Aí a gente vai abrir essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Essa caixinha que tá escrito Enable. A seleção, né? Isso. Tá. A gente vai escolher primeiro o receptor, que tá na 1L2S, tá? Então a gente escolhe isso e aperta Save. Aí vai abrir aqui a nossa caixinha, tá? Salva aí na sua área de trabalho, numa pasta que você quiser. A gente vai mudar para PDB, tá? Porque tá em CIF, a gente muda para PDB e a gente escreve receptor. Só um minutinho, Luciana. Vai no file do PyMol, não é isso? Isso, do PyMol. Isso. Aí, File não é save, não, é export. É para exportar o meu não a apareceu molécula. esse Se não Não tiver, tem um export? save. É porque é o seguinte, se for o PyMol, é porque o meu PyMol é o 2, né? Pode ser que mude. Mas você vai aqui, ó, File, Save Molecule. Vai aparecer a mesma coisa, tá vendo? Ah, tá. Você tem save molecule aí, né? Isso, Save Molecule vai estar. É porque tem que ser molécula, porque senão você salva a sessão, Seção é a você molécula. salva a imagem. É porque eu esqueci que o meu PyMol é o 2, né? No outro computador que eu tenho esse PyMol. Mas é a mesma coisa. Save Molecule, aí você escolhe o receptor, né? E aí você dá receptor, né? Salva em PDB e salva. E faz a mesma coisa para o ligante, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou colocar no meu, que é o Sport. E aí você escolhe ligante e salva ligante.pdb. Eu coloquei ligante, né? Ligante.pdb. Tá bom? Todo mundo salvou? Isso aqui não tem muito problema, não, que a gente vai pegar os arquivos lá do servidor, mas é bom a gente saber o passo a passo, tá? Então, a gente já tem, gente, uma molécula para o receptor e uma molécula para o ligante, salvados separadamente, 2 PDBs separados. A última coisa que a gente precisa para o docking é calcular qual é aquele espaço que ele vai estar buscando a conformação do ligante. O programa que a gente está utilizando, que é o Vina, ele não faz um pré-cálculo de grid, tá? Mas a gente precisa dizer para ele onde é que ele vai calcular essas conformações do ligante, tá? Então, a gente precisa encontrar um centro ali. E aí, no caso, a gente vai fazer com o centro do ligante, tá? A gente vai dar essas coordenadas para ele. Então, a gente vai escrever o seguinte. Of mass, ligante. E aí, ele vai calcular lá em cima para a gente o centro de massa do nosso ligante, tá? E aí, o centro de massa do nosso ligante, a gente vai dizer, olha, nessa região aqui, centrada nessa região, você faz a busca em 10 angstroms para cima, 10 angstroms para baixo, e assim por diante. Eu vou pedir depois, eu vou mandar para o Miguel, um passo a passo para a gente visualizar essa caixa, tá? Que nesse tutorial anterior, eu não tinha feito. Mas existe agora, né, como você colocar o plugin, né, que às vezes funciona, às vezes não funciona, e aí a gente utilizando esse centro de massa, a gente consegue visualizar a nossa caixa, tá? Eu fiz um tutorial separado para isso. É porque às vezes nos computadores não funciona. Aqui no meu vai funcionar porque eu consegui fazer ele funcionar, mas às vezes não vai funcionar para o de vocês. Eu tenho ele aqui, desculpa, aqui, e aí eu vou mostrar para vocês tá? E aí aqui, ó, essa é a caixa centrada no ligante, que a gente fez o cálculo, tá? Então ele vai pegar essa área aqui. Essa caixa tá um pouco... Eles têm essa caixa, só que eles não estão vendo, né? Porque não tem o plugin. Exato. Eu vou colocar as especificações que a gente vai colocar no nosso docking. Tá um pouco grande. Tá? E deixa eu ver. Showbox. Beleza. Tá? Então, ela tá aqui, ó. O que a gente calculou é exatamente isso aqui, ó.
esse centro aqui. Ele calculou o centro, tá aqui, o centro de Centro massa. de massa é aquela estrelinha lá, e ele fez uma caixa em torno dela, aonde ele vai dar uma flutuada nesse ligante aí para ver se ele encontra essa posição aí de Exato. novo, né? É Caixas um maiores, TDOC, né? isso, caixas maiores deixam a amostragem um pouco mais dificultada para o programa, tá? Se eu colocasse uma caixa, vamos dizer, 10 por 10 aqui, né? Uma caixa menorzinha. Olha lá, o ligante ele fica Restrito a esse ambiente aí, essa caixa, né? E aí o programa vai conseguir acertar de forma muito mais fácil, tá? Ele vai ter só um pedacinho para ele estar amostrando ali. Então, dê preferência para caixas um pouco maiores, porque aí o nosso programa ele vai tentar amostrar melhor aí, tá bom? Então, depois eu peço para o Miguel colocar isso, mas ele não é muito importante, a gente só precisa do valor, que é o centro que a gente vai colocar. Beleza, gente? Então, ó, a gente já separou o receptor e ligante, a gente já pode fechar o PyMol, porque agora a gente vai lá para o servidor fazer o cálculo, tá? Lembrando que, se no computador de vocês, vocês iam utilizar exatamente esses arquivos que a gente criou, mas a gente já criou para vocês lá no servidor, vai ser só copiar e rodar, tá bom? Fechar aqui o PyMol, que a gente pode fechar, e aí eu vou abrir aqui Agora todo mundo para Bioinfo. Deixa eu aumentar aqui. Ok, tá bom. A letra verdinha aí tá meio... Mas tudo bem. Eu vou só diminuir aqui. É porque quando você dá quando você dá um pouco de... Ele aumenta o tamanho da janela. Aí fica meio... Tá bom assim? Dá para ver, né? Tá legal. Isso. Então, a gente vai lá para o servidor Bioinfo, dá o SSH. Vou copiar aqui. A Luciana está no Linux, ela não vai usar put, né? Mas já vai dar um Isso. SSH automático aí. Vocês já estão lá faz tempo, né? Na Bioinfo, já logaram aí. Isso. Então, a gente vai utilizar a senha e digitar devagar, porque eu erro a senha toda vez, né? Pronto. Consegui. Entrei aqui na Bioinfo. A gente vai lá para a nossa pasta, né? Vamos lá dar um ls aqui, o nome de vocês. Eu tenho uma pasta também que eu criei na última aula. Na minha pasta, vocês vão ver lá que tem só o Modeler prática, né? O de vocês vai ter mais coisas, né? O meu só tem o Modeler prática. E aí a gente vai copiar a pasta do docking, tá? Vai criar uma pasta aí para copiar dentro ou já copia a pasta direto? A gente vai... Vamos criar, né? Porque o tutorial pede para criar, fica mais fácil. Então, lá no item 24, a gente vai criar uma pasta chamada docking. Docking prática. Então, docking prática. Esse é o a nossa pasta. Então, um ls aqui, a gente entra nela, né? cd docking prática. E aí a gente vai copiar. Todo o conteúdo. Isso. Todo o conteúdo que a gente tem lá na pasta treinamento. Treinamento, docking prática, asterisco é todo o conteúdo, espaço ponto é para o diretório presente, né? Então, ó, se a gente der esse é o que a gente vai ter. Vai ter o ligante PDB, que a gente salvou lá no PyMol, receptor PDB, tá? Então, foi o que a gente salvou. Já está tudo aqui. E o config.txt é um arquivo de configuração, tá? Que é o arquivo de configuração que a gente tem para o Vino. Eu vou estar falando dele quando a gente for fazer o Vino, tá? Quando a gente for realmente fazer o docking. O que a gente precisa agora, gente, é que o receptor e ligante estão no formato PDB. Não é um formato que o Vina lê. O Vina lê o formato PDB-QT, que é um formato que tem carga no final. É um PDB-QT, quer dizer que tem carga, tá? Então, o que a gente vai fazer é transformar o nosso PDB em PDB-QT. E aí a gente precisa de um comando, tá? Que é esse comando aqui, que é o Python sh. E aí a gente vai entrar nessa pasta, né, nessa compilação que a gente tem antiga do Python e vai dar um caminho para ele, que é o caminho para o arquivo prepare receptor 4.py, tá? Esse caminho aqui, quando você for instalar no computador de vocês, vai ter um caminho gigantesco. A gente já criou um caminho atalho para vocês. Então, a gente copia isso aqui, né?
Vamos copiar. Vamos colar aqui. Então, tá aqui, ó. Python SH, o nosso caminho para onde é que está esse nosso script, que é o script de preparação do receptor, -R, que é porque está te falando quem é o receptor e o nome do receptor. Receptor.pdb, tá? Enter. Ele vai ficar pensando um pouquinho, adicionando as cargas Gastiger, que é a carga utilizada pelo Vina, né? E o Autodoc Vina. E aí, pronto. Ele criou para a gente um arquivo PDBQT, tá? Então, a gente transformou o nosso PDB em PDBQT, que é o que é lido pelo Vina. E a gente vai fazer a mesma coisa para o ligante. Só vai mudar o script, tá? Então, vou copiar esse. Passo número 28. Você está copiando e colando aí? Estou copiando e colando, que é muito grande. E aí eu acabo errando. Só que você está copiando sem o dinheiro lá, né? O primeiro dinheiro. Isso, o dinheiro é só para mostrar isso aqui, ó. Que é esse aqui, o prompt. ó. Esse é o prompt. Olha lá, vamos ler esse comando. Python SH, lembrando que esse é um Python antigo, tá? É um Python que vem com esse tipo de script. Se a gente rodar no Python normal, vai dar erro, tá? Então, você precisa colocar esse Python SH. No tutorial, eu falo onde é que tem esse Python, tá? Como que coloca o Python, isso daí é tranquilo de fazer. E aí, acessa a página dos scripts e vai no Prepare Ligand 4, tá? O Prepare Ligand 4, ele já mostra para você para preparar o ligante, tá? Deixa eu tirar só isso aqui para mostrar para vocês. Beleza. O "-L é o nome do ligante, tá? Em PDB, ou MOL2, ou PDBQ formato, que a gente vai transformar em PDBQT. E aí vocês vão ver que tem um "-U e aspas simples, tá? O que quer dizer o "-U"? O "-U é o tipo de preparação, tá? Se a gente colocar o "-U", ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar os hidrogênios, colocar só os hidrogênios polares, vai tirar a carga, colocar outro tipo de carga, tá? Então, se a gente colocar aspas simples, ele não prepara o nosso ligante, tá? Ele vai pegar o nosso ligante da maneira que ele está lá. Isso é bom quando a gente já tem os ligantes preparados, com cargas diferentes, tá? Então, a gente utiliza essa preparação, tá? Então, então, é só uma preparação diferente para o nosso ligante. Tá? Então, a gente vai, digita todo ele aqui, de novo, né? "-U", aspas simples, dá Enter, e aí ele prepara para a gente. Se a gente dá o "ls", a gente vai ter um ligante.pdbqt também. Vamos dar uma olhada no ligante, que é um pouquinho menor do que o receptor, né? Vou abrir aqui um pouquinho para a gente ver. Para você aqui. Nada. Vocês vão ver aqui que vai ser um arquivo bem parecido com o PDB, só que aqui você tem logo no comecinho uma coisa muito interessante. Quais são as torções, ou seja, quais são os ângulos que vão estar ativos? Ou seja, se eu tirar, né, todos eles são ativos aqui, né, o Azinho aqui. Se eu colocar aí, ele não vai rodar esse meu ângulo, essa minha torção, tá? Então, meu ligante ele tem 4 torções e todas elas vão estar podendo rodar ali. O programa ele vai estar podendo mexer. Se eu colocar aí em alguma delas, ela não vai mexer aquela torção, tá? Então, isso é interessante. E aí, a gente está fazendo um ligante totalmente flexível, tá? Se a gente colocar aí em todo mundo, é ligante rígido. Então, ele vai pegar exatamente da maneira que está e fazer. Tá? Então, é exatamente um PDB, né? Ele muda aqui um pouquinho algumas coisas e a carga aqui no final. PDB não tem carga, PDBQT tem carga, tá? Então, voltando aqui para o baixinho. Então, a gente já preparou o nosso ligante e o nosso receptor para a maneira que o Vina vê. Então, agora a gente vai preparar o arquivo de configuração, tá? O arquivo de configuração vai dizer para o Vina o que a gente quer fazer. O arquivo de configuração pronto aí para vocês, eu só vou ler para vocês o que a gente tem nesse arquivo de configuração. Assim, eu tenho que voltar. Então, o arquivo de configuração vai me dizer o quê? O receptor que eu quero, aí eu dou o nome do receptor em PDBQT. O ligante que eu quero, o ligante no formato PDBQT. O centro é exatamente aquele centro de massa que a gente calculou do ligante, tá? Então, X, né, que é na direção X, é o 23, o Y, o 5 e o Z, 14.
E o tamanho vai ser 25 para cada lado, que foi aquela caixa que a gente viu, tá? Então, a gente pega o centro e depois faz 25 para cada lado, naquela visualização de caixa. Desculpa. E aí, a nossa saída vai ser docker de ligante, que vai ser os ligantes docados, né? O log, é só para dizer para a gente o que ele fez, qual foi a seed que ele usa, e o número de modos 10, ou seja, ele vai dar para a gente 10 modos de ligação, 10 poses, né? 10 poses do nosso ligante ali, tentando amostrar no nosso espaço. Beleza? Então, a gente já tem tudo o que a gente precisa para fazer o docking no Vina, tá? Então, aqui a caixa, eu mostrei aqui para vocês, mostrei ali. E aí, agora a gente roda o Vina, tá? Então, Vina, tracinho, né? O tracinho de menos que eu falo, né? Menos, menos. Tudo junto, tá? Config fica junto. Espaço e ponto .txt. Então, ó, eu peço para o Vina, né? Ler o meu arquivo de configuração. Eu necessariamente preciso ter um arquivo de configuração? Não. Se eu rodar o Vina, né, colocar o Vina aqui normal, vocês vão ver que ele tem para cada coisa que eu coloquei no meu arquivo de configuração, ele tem uma flag, né, com 2 pontos, o ponto, traço, é uma flag, tá? Então, em vez de eu digitar isso em linha de comando, eu jogo tudo no arquivo de configuração e aí ele roda para mim. Mas você podia rodar isso tudo na linha de comando também, tá? Isso é bom para quando você quer fazer ligantes, muitos ligantes, né? Que aí você pode colocar, fazer um scriptzinho que possa rodar essas coisas. Mas utilizando o arquivo de configuração é uma maneira fácil e você tem uma documentação do que rodar, tá? Então, Vina, config, config.txt. Dá Enter, aí a gente começa a rodar o Vina aí, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, ele vai fazendo a nossa busca, né? Ele mostra aqui para a gente alguns valores e faz a busca, né? Ele está fazendo bem rapidinho. Tem uma galera rodando. Beleza, rodou. E aí a gente Só para contar para eles, tinha um usuário rodando umas análises lá, mas eu consigo congelar ele e logo depois da aula eu volto ele, né? Então, para a máquina ficar para vocês. Já acabou, e aí né? ele faz rapidinho, acabou. Já fez aí para a gente 10 poses, tá? Então tem as nossas 10 poses aí. Isso daí é o docking. O Vina, ele é muito rápido, né? Se a gente utilizar o default dele, ele não faz uma amostragem muito grande, mas ele faz uma amostragem rápida que é até suficientemente boa para encontrar, tá? Então, você viu que o docking a gente fez isso em questões ali de segundos, né? Ele fez muito rápido. E aí, se você tiver muitos ligantes, você vai fazer isso dessa maneira rápida mesmo, tá? Então, é muito interessante. E aí, a gente fez o docking. Agora, o negócio é a gente analisar. Aparecer Ele tocou em 10 lugares, né? Talvez meio repetido, mas... Exato. Você vai ter uma repetição ali, né? Aí, tem uma coisa interessante que é bom a gente observar. Ele usa isso aqui, ó. Using random seed. Menos, aí ele diz esse número gigantesco aqui. Vocês vão ver que no tutorial tem uma outra random seed, tá? Random seed é exatamente o número aleatório que ele utiliza para começar a fazer o docking, tá? Então, toda vez que você for rodar o Vina, ele vai dar um número aleatório diferente, ele vai começar de uma forma diferente, tá? Então, se você quiser repetir exatamente o docking que você teve, você precisa lembrar de qual é o valor da sua seed, né? Da sua semente. E aí você dá lá no seu arquivo de configuração, lembrando aqui, que você tem uma flag para seed, ó, seed, e aí você dá quem é essa seed que você está querendo utilizar, tá? Então, você tem outros parâmetros que você pode estar usando aqui, né? Exhaustiveness, que pode aumentar um pouco mais a sua busca e vai demorar um pouco mais, tá bom? Mas o docking em si, o Vina em si, é mais interessante você fazer muitas interações, né? Você fazer várias rodadas em vez de aumentar a sua exhaustiveness, porque você tem essa questão de aleatoriedade nele, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o arquivo, né, do ligante lá no nosso computador, utilizando o servidor da Bioinfo, né?
Eu não coloquei aqui? Não coloquei, né? Qual é o site, Miguel? Eu O esqueci de site colocar aqui. qual? Para Para baixar, poder... para acessar a pasta. É a máquina bioinfo.icb.fmg.br/bioufmg. Tá. Mostra para eles aí, É se eles já bioinfo. sabem decor. É a própria máquina que a gente está, né? bioinfo.icb.fmg.br / o nome do usuário, bioufmg. Beleza. Então a gente acessa a máquina, né? /bioufmg, Bio. que é o usuário, né? Era para eu ter deixado aqui já, eu acabei Não, esquecendo. beleza. O nome E de aí a gente usuário é bioufmg e em vez de táxis Carrara é Carrara Táxis aí. BioFMG, Carrara Táxis. Isso. eu sempre. A mim é difícil digitar essas coisas porque Eu digito só com 4 dedos, aí vai bem. aí eu sempre. Aqui é Carrara Táxis, né? É, Agora foi. É porque eu, sei lá, eu vou mais rápido, não sei por quê. E aí a gente vai no Oli, né? E aí a gente encontra aqui as nossas pode, pastas. tem todas as suas pastas aí. Isso. E aí eu vou entrar aqui na minha, vocês entram na de vocês. Vamos no Doc em Prática. Coloca em prática e salvar com o botão da direita aí Isso. para o seu desktop mesmo. Salvar link como, né? Isso. Deixa Salvar eu link colocar. como, coloca aí onde você quiser. Seu Eu link como. já tinha um aqui, né? Deixa eu salvar para cima. Um ali já. E aí a gente salvou. E aí a gente vai agora, voltando para o tutorial, a gente vai abrir, né? Esses nossos arquivos. Deixa eu abrir o PyMolder. Ok. Então a gente vai abrir o arquivo, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui no meu. Chegando aqui. E eu vou abrir, cadê? Ah, não, coloquei para cá. Doc de ligand, e aí a gente vai ver o ligante aqui, tá? Então, o ligante aqui, ele diferenciado aqui. E aí vocês vão ver, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque fica um pouquinho no canto, né? E aí vocês vão ver que só está mostrando um, mas a gente tem 10 poses. Aqui no cantinho direito, vocês vão ver que tem uns controlezinhos aqui, tá? Então, se você apertar esse controle de que tem um play aqui com uma barrinha, a gente consegue ir para o último, aqui volta para o primeiro, e aqui você vai passando, no anterior, você vai passando todas as poses dele, tá? Então, a gente está vendo aqui todas as 10 poses. Se a gente colocar o play, ele fica meio que dançando aqui entre as 10 poses, tá? Parar aqui. E aí a gente só voltar para o tutorial. O tutorial já pede para a gente abrir o ligante, né? Vamos abrir o ligante do cristal aqui. Eu acho que eu não salvei aqui, né? Porque eu esqueci. Acho que aqui eu tenho. Deixa eu ver. Aqui. Tem. Tá? Então, esse é o meu ligante do cristal. Esse aqui é o meu ligante docado. O verde é o do cristal, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o primeiro, tá? Então, essa é a minha pose de melhor score, né? Vocês estão vendo que não está batendo muito bem aí. E aí a gente passa para a segunda pose. E aí a gente vê que a segunda pose está bem próxima do meu ligante cristal, tá? Então, aí a gente tem que a minha função de score ranqueou uma pose que tem uma melhor posição em relação ao cristal na minha segunda colocação, tá? E aí vem todos aqueles problemas de docking que a gente estava falando em relação à função, confiabilidade, tá? Então a gente tem que ficar olhando exatamente para ver qual é a melhor, tá? Então a gente abriu, né? A gente vê isso também no tutorial que ele mostra. A gente pode no PyMol
dar um split aqui nesses modos, tá? Vou pular aqui. Como é que faz? Split? Vamos escrever aqui, né? Porque ele não vai copiar. Tá bem pequena a letra agora, mas acho que dá. Deixa eu ver. Split. Porque eu tenho que tirar esse negócio aqui. Pronto. Aí fica melhor, que aí eu fico só com essa página, essa pasta aqui. Uhum. Porque no Primal antigo você só... Ele sai, né? Esse aqui você tem que ficar pedindo para tirar. Então, split. Split. Tira o Split. mouse aí. Tem underscore aí? Não. Tem. Isso, underscore. Split underscore states. Docked ligand. De Ligante. Ponto. Docket PDB. QT. Que o arquivo é... O que ele vai fazer com esse split? Ele vai tirar todos os modos, que estão todos eles aqui, né? Estão todos eles aqui dentro desse meu ligante, né? Dessa minha representação, e vai colocar cada um no seu representação, né? Então, quando eu faço isso... Não, peraí, não foi. Por quê? Ele vai criar 10 ligantes, 10 Exato. 10 carinhas aí para você poder ficar olhando um de cada vez, né? Exato. Só vou esperar aí ver qual que é o comando aí, como é que é split. O seu docker de ligante está com os 10 aí mesmo ou está com um só? Tá com 10. Quer ver aqui, ó? Esse é o 1. Esse é o 2, tá vendo? Não sei por quê. Tá. Como é que é? Você mexe naquela setinha de play ali e Isso. ele vai mostrando os 10 Exato. carinhas lá, né? E aí você vai passando, né? Se eu colocar o play, ele vai ficar mexendo aqui, né? Se eu fizer um por um. Por um é melhor. Mas eu quero separar, mas ele não está querendo separar aqui, não sei por quê. Isso. A parte de abrir do meu não deu certo aqui, não. Eu tava tentando outras formas, por isso que eu demorei a falar. Mas, por exemplo, desculpa interromper também. Né? Pode falar, pode falar. Mas, enfim, é porque na hora que eu vou abrir, tipo assim, teoricamente abre, eu acho que abre, mas a parte gráfica não aparece nada. O seu PDB-QT não conseguiu abrir. Isso. Acho que você tem que selecionar naquela janelinha preta da direita, né? Qual que é aqui que nós estamos vendo aí? Ligante, né? Isso. Você abre. Que lá naquela barra preta da direita, se você deixar ele cinza, ele aparece, tá? O ligante está em cinzinha. Eu acho que o problema é que, por exemplo, no Primal que eu estou usando, essa parte de adicionar e não sei o que, não fica na mesma janela da parte gráfica. Tipo, fica no outro negócio. Não, mas aí ele deveria aparecer de qualquer maneira, né? Tá. O problema é que quando você seleciona ele aqui, né? Você vai... Às vezes, ele tá aparecendo all files aqui, assim. Sim, aparece os dois, só não vai. Quando você coloca abrir, ele não tá abrindo, é isso? Não abre. Estranho. E aqui tá... Aparece docker de ligante ali do lado direito? Não. Então não baixou certinho. Volta lá no Oli lá, vê se você baixa de novo lá. Qual que era para baixar? O ligante... Esse aqui, ó. Né? Docket ligante PDB-QT. Não, mas tá certo, foi esse aí mesmo que eu baixei. Esse mesmo. Aí teve algum tratamento nele, Lu, ou só abriu direto? Não, ele abriu direto. Estranho. Professor, na verdade o tutorial fala que tem que mudar para all files. Será que é isso? Para ele aparecer na pasta? Não, mas Quando aparecer na pasta, sim, mas o dele apareceu, ele conseguiu abrir, tá né? all files, só não abriu. Você clica no ligante PDB-QT, docket ligante PDB-QT, só que não abre. Só que o da Lu tá diferente aí, você selecionou o ligante receptor ali, né? Vê se o arquivo não tá vazio. Às vezes, na hora que você rodou, salvou, às vezes aconteceu alguma coisa, seria, né? Deixa eu... O passo de fabricar ele, né? Pode ser que aí você não tá... Porque ele tem que ter alguma coisa, né? Olha lá, ele vai ter o modo 1, 2, né? Vai até o 10. Pode ser que na hora que você tentou rodar, ele tá vazio.
Dá um les nele lá na servidora, só para ver. Ver se ele está com um arquivo, se ele está zerado. Não tá vazio, não. Eu não sei se é coisa do programa ou não, sei lá, porque na hora que eu boto... Deve ser alguma coisa na hora que tá abrindo, né? Então, Engraçado. dá erro, aparece Enable to Open File. Só que não fala qual de erro, só fala que dá o erro. Você tá olhando a janela preta, né? Eu tô olhando os dois, porque tem as duas janelas abertas, uma tá preta e outra tá branca. Ele tá dando erro na hora que ele Na hora abre. de abrir. Então pode ser uma questão do programa mesmo. Jeito de ver, talvez, né, Lu? Ele abriu o ligante ali, só que talvez está faltando dar um show. Mostra aí, Lu, na direita aí, nesse ligante Você pode aí, dar ó. um zoom aqui, talvez, né? A action Acho que zoom deve ser um show, porque ele não deve estar vendo o tipo pode de ser também. Show sticks. show sticks, talvez ali. Ó. Você tá vendo esse dock Não, de mas ligante então, lá, né? não é isso porque não chega a abrir o negócio. Dá erro antes disso, nem aparece aqui do lado do ligante. E ele não fala o erro assim, tipo. Você consegue abrir outro PDB-QT? Pega o tipo ligante.pdb-QT, baixa para o seu computador e vê se você consegue abrir. Às vezes pode ser um erro mesmo na biblioteca, né? De abrir o PDB-QT. Tá, beleza, vou tentar aqui. Pera aí. Bom, Lu, então a brincadeira foi tentar fazer um dock e a gente viu que dos 10, o segundo ficou melhorzinho, mas Exato. tem alguns que ficaram muito esquisitos aí. Mostra os 10 para nós aí, deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, vou abrir o receptor também, só para a gente ter uma Ver onde é que ele noção, está né? ligando, né? Exato, para a gente ter uma noção de onde é que ele está aqui. Eu não tô conseguindo, não sei porque eu não estou conseguindo fazer o split states, né? E aí eu vou abrir o ligante cristal, que eu acabei fechando aqui, ligar o ligante cristal aqui, e a gente tem uma ideia, né, de qual a posição que a gente queria e qual a posição que ele conseguiu. Esse é o meu primeiro, tá? Meu primeira pose, ou seja, o que o programa tentou colocar. Vocês veem que ele encaixa algumas regiões aqui no mesmo lugar, mas o ligante em si ele acaba tendo uma conformação um pouco diferentezinha. E aí, Mostra um e mostra outro lá, deixa eu ver. Isso. E aí, quando a gente vai para o segundo, tá? Eu vou colocar esse aqui numa cor vermelha para a gente lembrar que esse aqui é o cristal, tá? O cristal é o vermelho. E aí você vê que da primeira para a segunda, ele conseguiu encaixar praticamente no mesmo local, da mesma maneira que a gente estava esperando do cristal. E aí a gente vai ver as outras poses. Ó, ele vai distanciando um pouco. Aqui ele troca totalmente, né, a conformação. Ele tá de cabeça para baixo. Exato, ele trocou orientação. Aqui também ele troca orientação. Ele começou a gostar daquela orientação, né? E depois ele volta para cá, ó. Ele pega esse grupamento aqui e joga para cá, tá? Então o docking ele tá ali procurando, né, posições que possam ser aqui, ó. Como a gente tem uma caixa grandona, olha só onde é que ele foi jogar esse ligante, tá? Então isso acontece. Deixa eu virar aqui. Ele jogou o ligante lá embaixo, tá bom? E aí que ele voltou. Então isso aqui são todas as tentativas que o docking está tentando fazer para encontrar, esse aqui é o nosso último, né? Encontrar a pose. Nesse caso, ele encontrou essa pose aqui na nossa segunda posição, tá? Ele encontrou a pose que a gente espera. E aí, quando ele encontra na segunda posição, gente, a gente tem que pensar em uma maneira que você possa dizer para os seus ligantes novos que a segunda posição talvez seja mais interessante, não só a primeira, tá? E aí você pode tentar fazer um rescore para ver se ele consegue colocar esse ligante como um primeiro em score do que colocar o segundo. Que a ideia de fazer uma triagem virtual não é criar 10 modos para cada ligante, é pegar sempre o modo de melhor score. E aí ele não está conseguindo pegar para a gente o de melhor score, tá bom? E é isso, gente. Eu tenho algumas outras coisas aqui no tutorial, mas não são coisas muito, né? Só para ver o valor de RMSD. O RMSD em si, a gente só consegue fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa parte, que não é tão demorado assim. Aqui a gente meio que joga. Lá na Bioinfo, né? Lá na Bioinfo, lá no servidor.
Muda aqui, né? Aqui muda o nome. Aqui, na verdade, eu só criei, né? Separei eles, né? Que fica todo mundo num arquivo só, separa eles e a gente calcula um valor de RMSD utilizando um programa. Isso aqui eu vou ter que copiar em partes, né? Um script do Vina em si, né? Do Autodoc, na verdade, que aí ele avalia a posição de RMSD entre o meu ligante cristal e o ligante que eu consegui no docking, tá? Então, ele vai calcular aqui para a gente esse valor. Ele sempre dá um erro, né? Peraí, deixa eu ver. Faltou. PDB. Ele dá uns erros aqui, porque copiou errado. Beleza. Aí ele já calculou o RMSD para mim, tem aqui nesse arquivo aqui, summary, né? Ele só calculou do 2, mas tudo bem. E aí ele calcula para a gente que aquela posição que a gente achou interessante, né, do nosso ligante ali, foi 0,77, tá? Então, ele calculou o RMSD entre ele e o nosso cristal e foi 0,77. Para redocking, isso é muito bom, tá? A gente faz um corte de 2 angstroms entre a pose cristal e a pose do docking, tá? E aí a gente vê que entre 2 o nosso programa conseguiu encontrar a conformação legal. Se for maior do que 2, não está legal. E se for menor, legal. O problema é aqui que a gente encontrou na nossa segunda posição e não na nossa primeira. Então, a gente teria que reavaliar o nosso docking. Talvez melhorar a amostragem, colocar alguma outra função de score para colocar essa posição como sendo a nossa melhor. Tá? E é isso. Não sei porque ele só calculou do 2. Às vezes eu coloquei... não, eu só coloquei, né, o 2, né? Vou colocar o 1 aqui para vocês verem, que é a nossa primeira. Beleza, a 1 tá depois, né? Então, a 1 foi 2,6 e a 2 Bem foi... distante, né? bem distante. Agora, Lu, quando a pessoa não tem o cristal, que ela vai fazer um docking, ela vai ter que analisar com quem que ele está fazendo as ligações esperadas, né? Se é uma enzima, se o aminoácido catalítico da enzima está contactando quem deveria contactar, se é o receptor, né? Você tem que ter um pouquinho de teoria para saber sobre com quem que ele está interagindo, né? Como é que mostra as interações aí no... A gente pode ver, né, daquela forma que a gente estava olhando, né, anterior, né, era preferível se eu conseguisse separar. No meu PyMol não tá deixando eu separar. Mas aqui, né, a gente vai ver que a gente muda aqui as interações e ele vai estar interagindo com alguns resíduos. Resíduos diferentes, né? Resíduos diferentes aqui. A gente só depois tem que ver quais são os resíduos, né? E aí a gente vai calculando esses resíduos e vai dizer. Se eu não sei qual é a minha pose, eu tenho que olhar. Esse resíduo é um resíduo importante, ele interage com o meu... Mostra aí só o cristal e só o outro cara. Apaga um e apaga outro, deixa eu ver. Esse aqui é só Esse cara está interagindo lá nesses lugares, beleza. Exato. Agora apaga ele e põe o cristal aí nessa mesma pose. E aí a gente coloca o cristal, ó. Praticamente as mesmas interações, você acha? Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar talvez as interações aqui, não, as interações vão ser a mesma coisa, né? Eu posso, peraí, eu acho que aqui, vamos fazer o seguinte, eu não estou mostrando as interações do, não tá. Essas que a gente está vendo são só do ligante, né? Olha, a gente vê ele não está querendo mostrar. Mostrou agora. Eu vou colocar de outra cor. Vou colocar verde. E aí eu tiro essa. Pronto. Ele está mostrando uma interação doida aqui. Não sei por quê.
O Cristal está interagindo com ele mesmo, o ligante. Não sei por quê. Deixa eu ver se a gente mudando aqui o tipo da interação. Isso aqui. Ele não está querendo mostrar, né? Bom, senhores, tem muito chão aí para você falar, eu sei fazer essas coisas sozinho, tá? Basicamente, vocês viram hoje como que doca uma molécula numa proteína, e estão vendo aí que é claro que você vai ter que fazer uns testes biológicos depois de atividade, né? Porque nem sempre um bom docking significa que vai ter atividade. Uma pessoa que quer docar essa substância nesse receptor, ela vai ver que eles docaram, né? Talvez ela não consiga saber exatamente qual que é a pose que está docando perfeitamente, mas pelo menos ela vai partir para um teste biológico, né? Mesmo Sim. sem saber se a pose certa é a do modelo 1 ou do modelo 2, que é o que parece ser, pelo menos eles estão docando, né? Então a pessoa depois vai fazer um ensaio biológico, e se ela precisar resolver mesmo como é que ele está docando, aí ela vai partir para o cristal, né? Para poder pegar Isso. aquela pose que, por sorte, você já tem. Ou então vai comparar com uma outra molécula docada para ver, né, como é que ela é. Às vezes a pessoa está trabalhando com um modificado, um ligante modificado daquele original, né? Então, tem muito caminho pela frente ainda, mas pelo Eu menos acho que tiveram um aperitivo do que é docking. Exato, eu acho que assim, vai depender bastante do tipo de coisa que você quer ver, né? Se você quer ver, se você quer descobrir que realmente esse é um inibidor, por exemplo, você não vai poder parar apenas no docking, né? Você pode tentar uma dinâmica para ver se tem uma estabilidade, depois o experimental para dizer que realmente é um inibidor. Com docking, dinâmica, a gente não vai saber. A gente só vai saber que ele se liga ali e tem uma estabilidade, né? Em relação a interações, quais coisas que interagem e tal. E aí a gente consegue ver isso, mas vai depender do intuito. Se o seu intuito é apenas descobrir, dá para fazer. Se o seu intuito é saber se realmente ele é, aí você vai ter que estar fazendo várias outras análises e outras confirmações sobre ele. Beleza, Lu, vou parar aqui a gravação então Beleza. da nossa aula de docking.